Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, com um montão de notícias do Mengão para debater com vocês. A começar pela possível saída do Tite. O Tite está com os dias contados no Flamengo, isso é um fato. Se esses dias vão se encerrar depois do jogo do Peñarol ou no dia 31 de dezembro, isso daí é um papo para a gente ter um pouco mais à frente. Mas o Flamengo não vai permanecer com o técnico Tite para o próximo ano. E aí, o Flamengo já começa a sondar treinadores. O preferido para assumir a equipe rubro-negra neste ano ainda ou no ano que vem é Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo, ex-técnico do Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Vou explicar tintim por tintim que história é essa para vocês, tá? Também quero falar sobre a data que o Flamengo determinou para o retorno do Michael. E, obviamente, vamos falar também sobre a provável escalação do técnico Tite, cheia de mudanças e surpresas para enfrentar a equipe do Grêmio amanhã às 18h30 na Arena dos Caras. Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra, curta, comenta, compartilha, torne-se membro VVP por apenas R$ 1,99. Gente, por R$ 1,99 vocês podem nos ajudar a permanecermos aqui no YouTube. O valor é muito pequenininho, não compromete a sua renda e você ainda vai participar de sorteios. Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro sorteio. Serão brindes, prêmios, mantos sagrados oficiais, mantos sagrados retrôs e eu já encomendei um manto com a assinatura, o autógrafo dos jogadores do atual elenco do Flamengo para poder sortear para vocês. Então, a gente pede a ajuda, mas a gente quer retribuir a sua ajuda também. Então, se você curte o Gordinho que vos fala, se você gosta da maneira séria e criteriosa como a gente trata as notícias do Mengão, torne-se membro VVP. Eu estou contando muito com o apoio de vocês. Valeu! Produça! Roda a vinheta! E, nação, já estou voltando aqui com a informação da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Se você está com problema de dívidas, está precisando daquela grana para viajar, para fazer uma reforma na casa, para trocar de carro, enfim, se o seu problema nesse momento é financeiro, é dinheiro, eu estou trazendo a solução. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Eles vão te auxiliar no resgate do seu FGTS. A Mais Ágil está conosco há quase 3 anos. Isso porque o feedback de quem usou, dos nossos inscritos que usaram a Mais Ágil, foi extremamente positivo. Por isso, a gente recomenda, porque na Mais Ágil a gente confia. Nação, faltou eu pedir para vocês clicarem no link também para se tornarem membros, né? Eu falei tudo sobre os membros, mas esqueci. Basta clicar no link que está logo abaixo do link da Mais Ágil na descrição ou no comentário fixado ou simplesmente clicar no botãozinho Seja Membro. Valeu? Bom, sem mais delongas, vamos falar de Mengão queridão. Flamengo enfrenta o Grêmio amanhã, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, cheio de modificações. Na reunião que aconteceu nesta sexta-feira, ficou definido que o técnico Tite não levaria 12 jogadores lá para Porto Alegre. E vocês sabem que vocês ouviram essa informação primeiro lá no Central do Fla. Aí o seguinte, nação, quem são os 12 jogadores? São os 11 titulares que iniciaram o jogo contra o Peñarol e tomaram uma piaba de 1-0 no Maraca, mais o Léo Ortiz. Gabriel Barbosa também não deve ir para o jogo. E ele ontem fez uma postagem nas redes sociais daquela de arrebentar. Ele fez uma postagem dele com um olhar distante e com uma música, se não me falha a memória, é da Isa, cantora carioca, onde a Isa fala muitos palavrões, canta muitos palavrões, xingando pessoas ruins, pessoas que falam mal, pessoas que fazem mal a ela. Gabriel adicionou essa música na sua imagem, na sua foto lá no Instagram, que, diga-se de passagem, não tem mais nada relacionado ao Flamengo. É um Instagram pessoal, como se ele tivesse se desvinculado já do clube, o que deve acontecer mesmo lá no dia 31 de dezembro, a menos que algum dos candidatos da oposição vença e, antes disso, renove com o Gabriel
pelo patamar que o Gabriel acha que merece hoje, que eu acho que é totalmente fora da casinha. Mas se não, dia 31 de dezembro ele deixa o Flamengo. Bahia, Palmeiras, Cruzeiro, clubes da Arábia Saudita e do Japão se interessam pelo jogador. Mas antes dessa postagem, xingando geral com essa música da Isa, o Gabriel tinha postado na quinta-feira, no horário do jogo, que o Flamengo estava fazendo contra o Peñarol, ele supostamente numa pizzaria, creio eu, porque ele filma uma pizza e diz que teve vontade de comer uma pizza, mas como é que ele vai fazer para comer aquela pizza toda? Uma baita de uma pizzona, e ele falando, como é que eu vou fazer para comer essa pizza toda? Cara, tem uma brincadeira, os mais antigos vão lembrar disso, que a galera falava lá no Twitter, porque uma foto, se não me falha a memória, do Márcio Braga, da Patrícia Amorim almoçando com o Flamengo na zona de rebaixamento. Aí a galera colocou assim, o Flamengo nessa situação e a Patrícia Amorim almoçando. Como se a pessoa não tivesse que se alimentar. Isso virou um meme muito legal. Muitas pessoas vão falar isso agora aqui. Pô, o cara vai pegar no pé do Gabriel porque tava comendo uma pizza. Não, o cara tem que se alimentar. Eu discordo dele se alimentar de uma pizza. Eu discordo dele fazer essa postagem no horário que o Flamengo estaria jogando. Não raramente a gente vê atletas importantes para elencos, para clubes, estarem no campo ou estarem no estádio, mesmo estando lesionados, apoiando as suas equipes. O distanciamento do Gabigol com o Flamengo mostra que até com a equipe de jogadores não há mais um relacionamento saudável. Se houvesse, ele estaria no Maracanã, junto dos seus companheiros, passando uma mensagem de otimismo para eles, ajudando, apoiando. Coisa que não aconteceu. Ao invés disso, ele foi se entupir de carboidratos. Podia se entupir de outra coisa, tem que comer. Mas pizza, patrão, aí serve meio que como uma afronta ao Tite, que deixou ele no ninho do urubu para recuperar sua forma física. Depois reclama quando o geral fala que tá gordinho, né, Gabriel? Olha o que tá comendo. Pronto, agora podem me xingar à vontade. Eu sei que tem muita gente que torce pelo Gabigol e não pelo Flamengo, que tá aqui no nosso canal e que vai ficar bravo do puxão de orelha que eu acabei dando nele aqui. Quem sou eu para dar? Eu sou um torcedor rubro-negro que amo o Flamengo acima de qualquer jogador ou dirigente. Para mim, na minha vida, é Deus, minha família e o Mengão queridão. Então, se eu acho que tá errado, eu meto a boca no trombone mesmo. Mas fiquem livres aí para opinarem se vocês acham que é muito pano para manga, se eu tô errado em reclamar. Enfim, eu nem reclamei, só tô trazendo para vocês. E ele não deve ir para Porto Alegre junto com o técnico Tite e junto com o restante dos jogadores. Para esta partida, o técnico Tite deve montar essa equipe que está aqui do ladinho. Ó. Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz e Cleiton pela primeira vez no ano jogando juntos na zaga, com Ayrton Lucas lá na lateral esquerda. Aí um meio de campo daqueles de arrepiar pela simples presença do Alan. E aí por que de arrepiar? Porque o Everton Araújo é bom jogador. Mas a gente sabe que o Alan vive uma fase tenebrosa e se o Charlie Alcaraz não ajudar na recomposição, o moleque vai ficar sobrecarregado e o medo que eu tenho é da torcida não enxergar isso. Porque se o Alan atuar como vem atuando, o moleque vai ficar sobrecarregado se o Alcaraz não voltar. E se o Alcaraz ajudar na recomposição e não aguentar chegar muito lá no ataque, aí vão jogar a culpa em cima do Charlie Alcaraz. Vamos ficar de olho no desempenho do Alan para a gente poder fazer um julgamento da partida do Everton Araújo e do Charlie Alcaraz, porque dependendo do desempenho do Alan, essas duas peças que são excelentes e podem ser aproveitadas ao longo do ano pelo Flamengo, podem acabar se prejudicando. Olho no desempenho do Alan, tá? Mais à frente, Lohan deve assumir a função do Gerson pelo lado esquerdo, do lado direito, Lohan deve assumir as funções do Gerson do lado direito, Matheus Gonçalves do lado esquerdo, e o possante Carlinhos terá mais uma oportunidade de provar que pode ser útil à equipe rubro-negra. Carlinhos, irmão, minha torcida tá toda contigo, cara. 2 gols amanhã, volta de cabeça erguida, dá a volta por cima, ganha confiança e passa a ser útil pro Mengão, porque até aqui, irmão, tá devendo, patrão, tá devendo. E, gente, não tem problema nenhum de cobrar o Carlinhos, não. Ele é um jogador de futebol, uma pessoa maravilhosa, humilde, de uma família maravilhosa, isso tudo aí é maravilhoso. Mas como jogador, ele está devendo. Não é o único culpado pelo que o Flamengo está vivendo, mas é um dos, assim como o grupo de jogadores, o técnico e a diretoria rubro-negra. E pode e deve ser cobrado, porque afinal de contas foi dada a ele uma oportunidade única na carreira
e se ele se der bem, a gente se dá bem. Então, Carlinhos, arrebenta amanhã, parceiro. Amanhã é pra arrebentar, hein? Porque eu vou vir aqui elogiar e cobrar depois, patrão. Bom, há um grande problema. A gente precisa ganhar esse jogo. Eu venho falando isso repetitivamente com vocês por conta do calendário do ano que vem. O calendário do ano que vem vai ser um calendário horroroso de tão encolhido que ele vai ser. Além de disputarmos Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, Campeonato Carioca, ainda tem o Mundial de Clubes no meio do ano. Então, o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense vão ter que pagar jogos aí em datas FIFA, que tem um montão de datas FIFA para o ano que vem. Eu já falei para vocês, já trouxe em vídeo para vocês como que a Conmebol preparou as datas do calendário do ano que vem. E é a Conmebol que prepara as datas FIFA também. Então o Flamengo vai jogar jogos encavalados. A preparação do início do ano vai ser fundamental para os jogadores aguentarem o tranco o ano todo. E se o Flamengo não se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores, o Flamengo vai ter que voltar mais cedo, interrompendo o trabalho de pré-temporada. Voltar mais cedo para poder disputar pré-Libertadores é humilhante para o clube mais rico da América do Sul, o europeu sul-americano do Flamengo. O clube que pode, esse ano, se tudo der certo nas finanças, acabar com uma receita de 1,5 bilhão de reais no ano. Mas olha só, se não classificar entre os 4 no Brasileirão, vai dar preju. E eu tô falando isso porque nós vamos com esse time aí duvidoso para amanhã, e é duvidoso mesmo, a gente nunca viu esses caras atuando juntos, então até eles jogarem amanhã é duvidoso sim, até porque o Alan não tem tido um desempenho legal, o Wesley é sempre questionado, Cleiton deve estar fazendo um dos poucos jogos como titular, deve ter trocentos anos que ele não joga uma partida pelo Flamengo, ainda mais com o entrosamento com o David Luiz que não existe. O Alan vive um momento muito crítico, Lohan e Matheus Gonçalves não jogam de saída há muito tempo e o Carlinhos, a gente já falou sobre ele aqui. Então é uma equipe duvidosa que tem totais condições de vencer a equipe do Renato Portaluppi, mas que por enquanto é uma equipe duvidosa. E a gente tem o Botafogo com 53 pontos, Palmeiras com 50, Fortaleza com 49. Sabe o que isso quer dizer, patrão? Quer dizer que o Flamengo nem se ganhar de 8-0 amanhã chega nesses caras. No máximo encosta se o Fortaleza não vencer sua partida. Mas encosta, faz 48 contra 49. O Palmeiras joga contra o Vasco no Rio de Janeiro. As chances do Palmeiras vencer são absurdas. Mas mesmo que não vença, ainda vai manter 2 pontos à nossa frente se a gente vencer o Grêmio lá no Sul. Então, olha como é que tá difícil de galgar o segundo lugar, que foi aquilo que o Flamengo predeterminou para o planejamento orçamentário desse ano. Então a gente já está perdendo uma grana aí. E o São Paulo, que enfrenta em casa o Internacional, pode passar o Flamengo se o Flamengo não vencer o Grêmio. Se o Flamengo empatar com o Grêmio, o Flamengo faz 46. O São Paulo vencendo o Inter, o São Paulo faz 47 pontos. E passaria o Flamengo, derrubando o Flamengo do G4. E olha, gente, o Cruzeiro vem logo, o Bahia vem logo ali na rabeira, o Cruzeiro também, coisa de 2, 3 jogos, tudo pode mudar para pior no Flamengo. Então, gente, essa história de manter o Tite até o final do ano, tem vírgulas aí. Não ganha do Grêmio amanhã e não ganha do Peñarol, patrão, sai do G4, tchau, Tite, até o ano que vem, patrão. E é justamente pensando nisso que a diretoria de futebol do Flamengo já sondou o Luiz Castro. O presidente Rodolfo Landim gosta muito do trabalho que o Luiz Castro fez em conversas com o John Textor. Ele teve muitas informações positivas do Luiz Castro e por isso o Flamengo sondou, sim, o técnico português. A diretoria não vai admitir publicamente, nem pode, porque ainda tem treinador. O Tite ainda é treinador do Flamengo. Em contrapartida, o Tite já foi sondado pelo Grêmio? Sim. Ninguém vai admitir nada nesse momento, pelo momento que os dois clubes vivem. Mas há uma possibilidade de haver essa troca. Lembra que eu falava para vocês sobre o Felipe Luiz? Pois é, o Felipe Luiz não vê com bons olhos assumir agora a equipe principal do Flamengo. Sabendo disso, porque o Flamengo sondou o Felipe primeiro. Sabendo disso, o Flamengo foi sondar o Luiz Castro. E perguntou ao treinador português se ele aceitaria dirigir o rubro-negro ainda esse ano, mesmo que o Flamengo não pudesse lhe dar garantias de continuidade no ano que vem. Sabe o que o Luiz Castro respondeu? Sim. A informação que eu tenho é que o Luiz Castro aceitaria pegar o Flamengo agora, ir os finais de meses que a gente tem e depois debater com quem ganhar as eleições se permanece
ou se vai embora. Gente, quer notícia melhor do que essa? Bom, mas infelizmente, para o Luiz Castro assumir o Flamengo, precisa desses 2 pontos críticos acontecerem e eu nem morto vou torcer para que isso aconteça. De jeito nenhum, para a queda do Tite, eu vou torcer para a derrota do Flamengo amanhã e contra o Peñarol. Eu prefiro ir com raiva do Tite até o final do ano e ser campeão da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil, do que ter o Luiz Castro, que para mim é um baita de um treinador, e não termos o Campeonato Brasileiro nem a Libertadores para disputar a final. Ainda que possa sobrar Brasileiro e Copa do Brasil para disputar, porque afinal de contas, o Brasileiro são 38 rodadas, estamos na 27ª, tem 33 pontos em disputa ainda. Então, ainda dá para alcançar os líderes, mesmo que a gente tenha que depender de tropeços deles, porque a gente não tem mais confronto direto com ninguém. Mas eu prefiro o Tite até o final do ano, se a gente ganhar alguma coisa de relevante, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, do que ele cair agora. E você? Você ainda suportaria o Tite? Ou já está assim tão desanimado que se perder esses 2 jogos é até bom para a gente tentar a Copa do Brasil com o Luiz Castro? Olha, informação porque vocês me pediram para olhar. Não tem hoje uma discussão aberta no Flamengo pelo nome do Fernando Diniz, tá? Isso é informação que eu apurei. Das fontes que eu consultei, não há discussão por Fernando Diniz neste momento dentro do Flamengo. Já houve, agora não mais. Até pela possibilidade de Felipe Luiz e também de Luiz Castro, o nome de Fernando Diniz, pela rejeição que a diretoria já viu que tem entre os torcedores, não é cogitado hoje. Mas tudo muda, né? Dependendo da situação, tudo acaba mudando. Nação, e eu tenho uma excelente notícia para falar. Olha só o nosso robozinho treinando. Esse treino foi ontem. Obviamente, ele não treinou junto com o grupo de jogadores do Flamengo. Ele treinou separado, mas já está no campo. Quem já jogou futebol e já passou por lesões, vendo o treino do Michael, olha só, é na coxa, né? O problema foi na coxa. E olha como ele já está conseguindo fazer os movimentos. Eu fico reparando muito no rosto para ver se vai ter alguma expressão de sofrimento. Nada, gente. Já está conseguindo fazer todos os movimentos de boa. E só o fato dele esticar o braço desse jeito aí mostra que ele está com liberdade nos movimentos, tá? Mostra que ele está à vontade nos movimentos. Então agora é uma questão de se preparar fisicamente para aguentar o tranco e poder voltar. Olha, tá até rindo. Então tá zerado da lesão. Agora é se recuperar fisicamente, reforço muscular mesmo na região, para poder voltar a jogar. E o Flamengo já definiu a data de retorno do Michael. Dia 2 de outubro contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o técnico Tite vai ter à disposição o nosso robozinho. Claro, se ele continuar evoluindo como ele está evoluindo aí. Então é uma excelente notícia para a nação rubro-negra ter de volta o nosso motorzinho. É ou não é, nação? Uma série de boas notícias. Coloquem aqui nos comentários tudo que vocês acharam sobre o robozinho, sobre o Tite saindo e indo pro Grêmio, sobre a situação do Luiz Castro. E eu já ia esquecendo de falar para vocês. Eu falei que 2 ex-rubro-negros podem estar em campo amanhã, né? Pois é, os 2 são Marcelo Salles, que eu até já comentei com vocês, o Fera, e o outro é o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tem chances menores, porque o Kahneman cumpriu suspensão e pode voltar. Além do que, no último jogo do Grêmio contra o Bragantino, o Rodrigo Caio ficou 90 minutos em campo, mas ele acabou cometendo um pênalti. Então, eles devem tirar o Rodrigo Caio e colocar o Kahneman como titular amanhã. Agora sim, nação. Essas foram as notícias que eu tinha para passar para vocês. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. E, nação, tá caindo o número de membros aqui. E isso é ruim pro canal e para as pretensões que a gente tem de permanecer aqui. Então, olha só. A gente precisa, nesse vídeo aqui, 10 membros. Me ajuda nessa? Hoje à tarde eu vou fazer o sorteio, tá? E aí, para você participar do sorteio, você tem que ir lá na guia comunidade e colocar o seu nome e colocar também a cidade e o estado que você tá. Por quê, gente? Porque se a gente pegar só pelos nicknames, os nomezinhos que vocês colocam, tem, por exemplo, muito Eric. Ganhou um Eric. Que Eric? Então, para participar do sorteio, tem que ir na aba comunidade, vai ter lá o lugarzinho para você postar, só membros enxergam, aí você posta e aí mais tarde a gente faz o sorteio. 10 membros agora. Topam? Me ajudam? Eu sei que vocês vão me ajudar.
Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.